para entender como é essa ideia do que se fala dualidade, a gente está sempre falando em dualidade. Ah, dualidade, dualidade, dualidade. Nós temos que puxar um pouco atrás para chegar realmente no que quer dizer dualidade, em como que o ensinamento do Buda fala sobre isso, que pode acabar, depois de sendo explicado, parecendo ser uma coisa totalmente diferente daquilo que a gente entende por dualidade. Vamos ver como se processa isso, né? Como que a mente acaba desenvolvendo essa... Quando você fala que não existe dualidade, é correto, certo? Você vai procurar uma dualidade mesmo, ela não existe. No fundo, o ensinamento do Buda sempre fala da não existência das coisas de vacuidade, ele é completo. A vacuidade, quando você vê, observa, ela é completa, ela complementa tudo. Porque você não pode dizer que existe uma dualidade, nem pode dizer que existe uma unidade. Em geral, as pessoas que têm essa... Tem aquelas que gostam da dualidade, que são aqueles, vamos botar assim, a escola de pensamento dualista, né? Que existe o trabalho de você, o trabalho do outro, a comunhão com o outro, sabe? Melhorar com o outro, beneficiar o outro, né? Com você também, fazer essa comparação. Outras ideias, talvez podem chamar dos unicistas, né? Que é você se tornar uno com tudo, né? E não ter mais dualidade, e se tornar um. Os dois pontos de vista, né? Aí não inclui vacuidade. Porque vai existir uma ideia de que existem dois, ou vai existir a ideia de que existe um. A ideia que existe dois é sempre aquela coisa boa de você ser um benfeitor. Sabe, quando é voltada para o benefício, quando é voltada para o altruísmo. De trabalhar com o outro, de fazer o outro, de criar uma coisa boa como é que fala? Interagindo com o outro. Você tem um universo bonito, você tem uma terra pura, você tem um país perfeito, você tem uma sociedade perfeita, você tem uma família perfeita, um casamento perfeito, sabe? E trabalhando para chegar a essa perfeição dessa equilíbrio da dualidade. Enquanto que, em contrapartida, a ideia de ser unicista, e tipo assim, se entregar, acabar com o dualismo e fazer assim, e se tornar uno com tudo, isso me parece um pouco de ficar isento de responsabilidades. Porque você só entrega e o uno te abraça. Ou você, sabe, não precisa fazer muita coisa. Você fica entregue ao uno e não tem mais, né? Aí vamos ver o que é essa dualidade que o Dharma fala e como se processa, né? Primeiro tem que ver que essa dualidade não é uma coisa que existe fora e também que não existe. Ele é só a forma como a mente, como ela opera, que ela funciona. Se a base de funcionamento dela é baseado num relacionamento dualista, mesmo que haja projeções, que hajam duas identidades, hajam os fenômenos diferentes acontecendo, o problema da dualidade é como que essa mente funciona com as aparências. Nós vamos ter no Dharma um ensinamento último que fala: enquanto todas as coisas são vazias de existência inerente, você não pode encontrar nada que você pode apontar lá, ao mesmo tempo todas as coisas surgem, né? Os fenômenos acontecem. Dá-se da mesma forma quando a gente faz práticas de visualização. Nós vemos as divindades na nossa frente,
né, a certo princípio, em certo estágio do Tantra, você trabalha de uma forma dual, né, até chegar num alto Tantra em que seu relacionamento com a prática, apesar de haver uma aparência externa, em hora nenhuma há uma fixação na ideia de que há algo fora de você. Mas não é só uma ideia, um conceito. É como a mente funciona. Porque o caminho do Buda Dharma não é uma coisa só de conceitos, de filosofia, de saber como as coisas podem ser. O caminho que o Buda todo que o Buda deu, ele expôs, e depois, né, tipo assim, a prática de como você realizar aquilo. E você realmente viver e funcionar dentro daquele nível. É como se você pensasse numa loucura e de repente você acreditasse na sua própria loucura e vivesse totalmente essa loucura. Né? A gente pode pensar, por exemplo, que existam outros seres por aqui. Não é? Mas ninguém funciona 100% todo dia nesse mundo. Né? Que existe isso, que existe aquilo, que as coisas são assim, são assadas, mas você não funciona nisso. Você não abraçou isso, não funciona como isso. Você não vive aquilo daquela forma. A maioria das vezes a gente só se supõe ou afirma que existam certas coisas. Nessa base, o que o ensinamento do Buda quer dizer com isso é que, na verdade, tanto a ideia de um dualismo ou conceito e a experiência, né, de existência verdadeira de um dualismo, quanto a experiência e a existência verdadeira e o conceito de uma coisa única, elas não existem. Você não pode dizer que tudo, por exemplo, que uma experiência da divindade na sua meditação, você não pode dizer que ela é totalmente externa a você, que são dual, nem pode dizer 100% que totalmente aquilo é somente a projeção da sua mente, ou que aquilo é somente você. Porque eu já vi alguns textos de estudantes, especialistas, falando sobre budismo, sobre visualização, querendo explicar como funciona isso. Dizendo que no final, as pessoas que tentam botar as práticas por exemplo, do budismo Vajrayana, que trabalha com visualizações, com divindades, de uma forma mais intelectual e mais racional, para se entender. Em dizer que não existe nada lá fora. Entendeu? Uma coisa maneira. Que realmente você projeta uma coisa da sua mente, que você está lidando com a sua própria projeção da sua mente. A grande coisa do Dharma é que isso é meia verdade, como se diz. Entendeu? Porque para o pensamento do Buda, não importa, né, que as coisas surjam. Porque a nossa mente, se não houvesse o surgimento dos fenômenos, as aparências da mente, tudo seria o quê? Como que chama? Um blackout total. Não surgia nada, não surgia terra pura, não surgia nesse universo nosso, porque senão dá a impressão negativista que a obtenção da realização da budeidade é nihilista. Se torna Buda, nada mais se manifesta. É pura vacuidade, e dá a intenção que pura vacuidade não tem nada acontecendo, não acontece mais nada, porque se acontecer alguma coisa, alguma aparência surgir, algum tipo de manifestação, é dualista, não é realização, não é o estado completo de budeidade. Talvez seja a grande confusão
que se faz das pessoas que estudam, que veem, né, de um lado externo, os ensinamentos do Buda sobre vacuidade, em que não dá nem assim ânimo ou vontade de você atingir esse estado de Buda. Imagina, não é? Você vai atingir um estado de completa extinção em que nada acontece, em que zerou tudo. Para quem já leu livros antigos, né, de pessoas que falam sobre, descrevendo, é o vazio, vai escrever sobre Zen, sobre é o vazio, é atingir o nada, sabe? Isso talvez seja muito bom para pessoas que estejam com depressão, com desespero, sabe? Que está sempre no fundo do poço, que querem se e acham muito melhor, assim, tipo, tomar como é que chama o negócio mesmo? A fluoxetina, ou um Prozac, né? Como é que chama esse negócio? Tomar remédio. E sabe, você apagar, desligar o cérebro e ficar naquela, sabe? Naquela apagão, para poder ficar livre de todas aquelas alcuras que passam na mente do dia, todas as neuroses, aflições, sabe? A confusão de pessoas que têm, por exemplo, né, ou tem pânico, ou tem síndrome de pânico, ou tem algum tipo de depressão, algum tipo de esquizofrenia, algum tipo de coisa assim, né? Estresse, que não consegue, mesmo deitando, dormindo, não consegue se ver livre daquilo. Então seria bom se eu apagasse. Às vezes pensa, seria bom se eu morresse. Quando você não acredita que não tem mais nada, eu vou morrer, vou acabar com todo esse sofrimento. Isso é um outro extremo. Mas por resto da população que está feliz em viver, né? Que acabou de se mudar para uma casa nova, comprou um apartamento em Araxá, né? E arranjou um namorado, e tem que sair, e sabe, tem planos, está tendo filho, tem um monte de coisa. Ninguém quer pagar. Porque parece que é saboroso isso. É gostoso experimentar isso. Eles não querem abrir a mão. Eles brigam para poder manter aquilo. Eles não se entregam. Eles não entregam de mão beijada. Porque aquilo ali é bom. Sabe? Dá um estado de êxtase, de felicidade, de bem-estar. Deixa a pessoa sorrindo, mais alegre. Ela quer mais daquilo. Que aquilo perpetue, né? E que aquilo não só perpetue, mas fica cada vez maior. E aí, geralmente, quando a gente fala no começo, quando as pessoas chegam assim, muito felizes demais, aí o Lama fala sobre os 4 pensamentos a formar a mente. Parece que eu estou falando nesse negócio de cessação do sofrimento, de acabar com todas as coisas. De tomar um Prozac, né, e dar um apagão. Que parece que, tipo assim, olha, toda essa felicidade é efêmera. Entendeu? Isso só tem sofrimento. Vamos para o outro extremo, que vamos acabar até com essas esperanças, com essas expectativas. Né? Aí fica parecendo que o ensinamento do Dharma, do Buda, é totalmente pessimista. Né? Que foi um erro de muitos autores ocidentais quando escreveram o budismo. Traduziram o budismo como pessimista, negativista, e queria apenas buscar o vazio, a extinção de tudo. Tanto a extinção, tanto do sofrimento, como até da felicidade também. Né? E se vocês observarem bem, dentro vamos botar assim, do mundo budista, ou do conjunto do que acontece, nós estamos deparando sempre com isso. Né? Épocas em que, e depende do budismo, né? De budismo negativista, pessimista, que já teve a ideia, e com o budismo positivista. Né? De sociedade iluminada, de bem-estar do mundo, de terra pura, de alegria, de compaixão, sabe? Que apareceu quase que um paraíso terrestre.
que chama de compaixão idiota, né? Um budismo romântico, totalmente fantasioso, que parece mais com a terra da Alice, País das Maravilhas, sabe? Em que você busca, dentro do caminho do Dharma, da prática, você busca uma sociedade justa, igualitária, né? Aí vai o dualismo, em que você tem um ideal que é se iluminar para beneficiar os seres, para ver todos os seres felizes. E todo mundo brincando num parque de diversão. Feliz. Sabe? Mas é a nossa mente que é muito imatura e muito, como é que fala? Simplista. Entendeu? Com os nossos objetivos, com o que realmente o Buda quer ensinar. Por isso que a gente fala de Buda, deixa que é muito do Buda que vem de roda do Dharma, às vezes a gente trata o Buda como se fosse a pessoa que ele está tomando cerveja no bar. Como se fosse alguém que você encontra, como se fosse um amigo, para ficar apontando para o Buda assim. Quando você começa a ver o que o Buda ensinou, o que ele realizou, o que ele quis dizer com tudo isso, realmente, eu falei, ele não é uma pessoa normal. Entendeu? Começa a crescer a grande devoção. E a gente esquece do Buda, né? No caminho do budismo, você vai esquecendo às vezes do Buda, de quem realizou, ensinou isso tudo, sabe? De quem percebeu isso tudo. Aí como fazer? O que é esse estado, o que é essa noção de ultrapassar esses limites? Tanto do limite negativista do nada, para quem está em depressão, ou está em sofrimento, muito sofrimento e quer se livrar do sofrimento, ou aquele que está numa vida boa e pensa na ideia da compaixão, do bem-estar, né, da felicidade. Se fala muito de felicidade, né, meio budista, felicidade genuína, felicidade fã, sabe? E pensa que talvez aquela coisa positivista de que vai se tornar tudo beleza e puro. Né? Em geral, o que a gente, como que o Buda vai chegar a isso? Você vai ter essas duas coisas. Essas duas coisas, tanto o lado negativista. Quando falo negativista, sabe, no sentido de uma oposição a um estado de euforia. Aquele que quer livrar do sofrimento e quer acabar com todos os transtornos. Né? Tanto esse lado quanto o outro lado, eles têm uma visão meio parcial. Você tem realizações dentro disso. Você consegue chegar a conceitos, ideias muito profundas em ambos os lados. Convincentes. Sabe? Você chega a ter níveis de realização e progresso dentro desse caminho. Tanto com um como com o outro. Mas o estado do Buda é além disso. Por isso que às vezes fala quando a natureza de Buda, o estado de Buda, você tenta dar características a ela, a essa realização, né? E a gente fica colocando adjetivos que nós conhecemos, nós não conseguimos colocar outros adjetivos. Nós colocamos adjetivos dentro do nosso conceito, dentro do nosso campo de experiência. E aí, como funcionar dentro de uma vida normal, que nós temos, que nós somos iluminados, aí como ter essa perspectiva? No caminho do Dharma, a grande base, a grande chave, ponto-chave, é como você começa o caminho.
a grande diferença entre o caminho Hinayana e o caminho Mahayana, as perspectivas são as mesmas, várias coisas são as mesmas coisas, as realizações de meditação são iguais. O que vai fazer diferença é que uma começa com bodhicitta e a outra com não. Né? Como vocês podem saber, no caminho Mahayana, você começa desde o primeiro passo, a bodhicitta já está incluída. Quando você toma refúgio, a bodhicitta está incluída. Toma refúgio, Buda na Sangha, não só para você, mas para todos os seres. Já está incluído. E assim vai se dar qualquer tipo, ou qualquer modo como nós vamos caminhar dentro do caminho da liberação. Se nós começarmos com uma base de sofrimento, de ficar livre de sofrimento, né? Das causas do sofrimento, como ensina no primeiro dia da roda do Dharma, dessa confusão toda. Você vê como é que é muito engraçado. Enquanto parece que o primeiro dia da roda do Dharma, que vai falar sobre sofrimento, as causas, a ação, o caminho, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, sabe, de renúncia, e também fala sobre a roda da vida, né? Tem ignorância, karma, consciência, né? Nascimento, vai até chegar a morte de novo. Parece muito, muito pessimista isso tudo. A ideia toda é dissolver isso tudo. Porque a ideia toda do primeiro caminho é você chegar ao quê? A extinção, a liberação, ao nirvana. A nirvana significa paz. Em que você vai extinguir todo o seu karma, todos os seus estados dos kleshas, dos venenos mentais. Você vai extinguir todo o seu karma. Você nem vai renascer mais. Não vai produzir mais nenhum tipo de apego e aversão. Você vai extinguir todos os fatores que fazem que você renasça em samsara. Essa é a ideia de se atingir o nirvana. Extinguir sofrimento, as causas do sofrimento, tudo. Tipo, samsara é totalmente danoso, nocivo. Como eu falei ontem, estava falando para vocês ontem, de você gerar aquela repulsa, aquela renúncia por toda a existência condicionada. E você toma esse passo. Porque você quer atingir, você não quer nem mais ouvir falar em dor, em sofrimento, nem pensar que exista. Sabe? Porque sabe, qualquer coisa que você faça agora, aqui, mesmo sendo feliz, ela é causa de sofrimento. Ou ela foi engendrada com sofrimento. O sofrimento permeia aquela coisa. Se o sofrimento permeia qualquer tipo de situação, de experiência sua no samsara, para que eu vou ter isso? Aí você quer extinguir tudo. É a extinção. Aí você tem para o outro lado, depois, o segundo dia da Dharma, que vem o Buda com o quê? Com Mahayana, com o caminho da compaixão e bodhicitta, né? Que vem com a amor, bondade, que vem com os bodhisattvas, que são, né, os grandes seres que têm a compaixão imensa, que voltam para resgatar todos os seres. Você tem as terras dos Budas, os reinos puros, né, em que tudo é perfeito, maravilhoso, como é descrito. Tem o sabimento da vacuidade também, da não existência de todas as coisas, que é aonde que eles, os autores ocidentais, eles erram o alvo, porque eles confundem essa vacuidade com aquela extinção anterior, onde não vai haver nada. Quando nessa vacuidade é uma outra ideia. Porque
senão isso seria só um complemento do caminho anterior de extinção total. E tudo aquilo que fala no Mahayana de bodhicitta, felicidade, amor, regozijo, entendeu? Generosidade, paciência, esforço, não faria sentido. Dentro do caminho Mahayana, né? E o Buda ensinou depois sobre a terceira coisa, que era a natureza de Buda, o terceiro giro. Dentro do caminho Mahayana, os Mahayanistas consideram estabelecido que todo ensinamento do Buda, do primeiro giro da roda do Dharma, ele é provisório. Ele é um expediente provisório. Apenas um expediente. Mas todo o ensinamento que o Buda deu no segundo giro da roda do Dharma e também no terceiro, do Mahayana, ele é definitivo. Aí você vai tirar a diferença entre o que é a vacuidade, que é exposta no segundo giro da roda do Dharma, do Mahayana, e o que é a extinção, o Nirvana, que é exposto no primeiro giro da roda do Dharma. E aí nós vamos começar a ver como que é esse funcionamento dessa mente, para poder ver mais ou menos o que é dualidade. Simplesmente falando, uma forma bem sucinta assim. Se fosse fazer sucinta, aí acabaria toda a palestra, o ensinamento aqui, já fechava por aqui. Todas as coisas, porque tudo acontece no campo, no âmbito da nossa mente, certo? Se você vê o ensinamento do Dharma, tudo que acontece, tudo que surge no campo da nossa mente. Tudo é um objeto de experiência mental. Aquilo que não é objeto de experiência mental não existe. Não é? Não existe no sentido de que não há uma cognição, uma experiência dessa mente com aquilo. Então todas as coisas têm que ser experimentadas pela mente, tem que surgir dentro na própria mente. Certo? A não dualidade é como que nós funcionamos com isso. Quando o Buda, desde o do princípio, disse que tinha os dois extremos, e esse ensinamento dele que continuou, né, no Mahayana também, de uma forma diferente, uma perspectiva diferente sobre o caminho do meio, Nagarjuna e tudo, é que, independente se existe fora da experiência mental uma dualidade ou uma unidade, que para eles não existe, porque logicamente vai derrubar qualquer tipo de posicionamento filosófico disso, o cerne é que se tudo surge na mente, isso é a coisa única, é uma unidade. Mas a experiência nossa é de dualidade. Porque tem os objetos, né, como se diz, aquele que percebe e o percebedor. Né, aquele que experiencia e o objeto experienciado. E a experiência em si. Né? A experiência em si. E isso não vai parar. Porque se parar, na verdade, todos os objetos, todos os fenômenos, nada mais são do que a expressão da própria mente. Se não houvesse essa expressão dessa própria mente, como por exemplo, se eu pensar numa maçã, é uma expressão da minha própria mente. Automaticamente, essa maçã que eu visualizei, que eu penso aqui agora, vamos pensar numa maçã na Argentina, né? Você conhece a maçã argentina, maçã gala, qual outro tipo de maçã que tem? Fazenda Fuji, né? Quem vai muito à feira mais ou menos sabe qual que é um, porque você reconhece, então a pessoa bota lá uma maçã
Fuji, aí bota maçã argentina, e bota o preço. Isso aqui não é maçã argentina. Isso aqui é maçã Fuji. Ela é muito mais barata do que a argentina. Se você vir para sua mente e pensar, ó, tem uma maçã argentina na minha mente. Essa maçã argentina só existe em relação a quê? Com a experiência de uma maçã argentina. Certo? Essa aqui você criou na sua mente. Certo? Mas essa que você criou na sua mente, ela existe? Ela é objeto de existência? Ela não tem existência nenhuma. Ela não tem nem nada de existência nenhuma. Nem dualista ela não tem. Nem condicionada não tem. Porque ela só existe dentro do seu campo mental, da sua experiência mental. A experiência, né, dentro do campo da sua mente. Não, porque não tem nada lá. Ela é só impressão, uma foto xerox mal copiada, né? Mas você tem, na sua experiência de manifestação de causas e condições, você tem a maçã em si. Certo? A maçã que foi base para você fechar o olho e pensar numa maçã. Então, a gente diz que essa maçã, ela realmente não existe por nada. Que chama de Parakalpita em sânscrito. Não existe, é uma das 3 realidades de como as coisas se manifestam. Mas ela se manifesta numa realidade chamada Paratantra, que é aquela maçã que está ali fora, na banca. A um princípio você pode chegar, ok, mas a maçã então, okay, essa maçã existe, já está lá. Certo? Mas ela existe sob causas e condições. Intrinsecamente não existe. Existe um fenômeno acontecendo. Para que possa... Porque, por exemplo, se você não for assim, e uma maçã mongol? Vou pensar como é que é uma maçã da Mongólia. Né? Você não tem experiência nenhuma da maçã da Mongólia. Automaticamente ela não existe. Na sua dinâmica você não tem um campo de experiência. De fenômeno que parece externo. Aí quando você olha para a maçã externa, aí você vai procurar. Tem uma maçã gala ali, ou maçã... aí você fala assim, ok, existe um fenômeno acontecendo, entendeu? Que os meus sentidos captam isso e a minha sexta consciência vai e elabora, devido a algum fenômeno que está acontecendo. Mas que também não é uma maçã. Entendeu? Ele existe de forma condicionada. Certo? Enquanto esse mental não existe de forma nenhuma. Só que essa maçã que está ali de forma condicionada externa, quando você examina ela, você não acha uma maçã. Quando você disseca ela, você não acha uma maçã. Você acha o quê? A base de tudo que é vacuidade. Então, essa vacuidade, na verdade, não há vacuidade sem manifestação. Não há manifestação sem vacuidade. É a união inseparável, intrínseca, dos fenômenos e vacuidade. Ou como diz no Mahamudra, no Tantra, da vacuidade e luminosidade. Porque a gente chama esses fenômenos de luminosidade. Quer dizer que eles nada são mais do que a clareza, a lucidez, a luminosidade, manifestação da própria mente que é vazia.
A mente vazia, em repouso, e isso se dá tudo dentro do campo quando você pratica o Mahamudra, meditação Mahamudra, é a parte em que você pratica o Laton ou Vipassana, em que você vai de encontro à experiência da prática meditativa com relação a isso, ao que é falado. Você vai experimentar isso, ter a experiência intrínseca disso. Então, quando você chega na parte depois que você passou para a parte de Shamatha, o Shinê, Mahamudra, você passa e continua para o Laton, Vipassana, você começa a ter alguns tipos de análises, não análise intelectual, racional, mas análise de experiência direta. É tipo, eu falo assim, Valéria, olha só, uma sala, você nunca foi na Índia, nunca comeu uma sala. Olha, tem um gosto, é assim, assado, porque é feito disso com isso. Então esse sabor disso aqui, tem esse resultado. Você começa a imaginar, entendeu? Imaginar como que é. Fabricando na sua mente, através de informações, de análises indiretas, um resultado do que é uma sala. Você nunca tem provado uma sala. Né? Aí você vai elaborando isso. A outra coisa, quando é uma meditação de análise direta, você vai pegar a massala, vai botar na boca, não precisa ninguém falar nada. Não tem característica, não tem nome, não tem racionalidade, não tem filosofia, tem nada. Você só vai... E aquilo fica a realização, a percepção direta do que é o gosto da massala. Na meditação do Mahamudra isso dá da mesma forma. É a experiência direta com a natureza da mente, de como a mente é. Né? Então uma coisa é tipo, você acalma a sua mente. Né? Porque a ideia toda nossa do Shinê é acalmar a mente. Né? Aí a ideia, aí você vai olhar das indicações, sabe? Dos pontos de iluminar os pontos elucidativos, indicativos para a pessoa, é falar, sua mente está calma. Agora, observa essa mente calma. Essa mente que não está oscilando, não está pensando, essa calma. O que essa calma é? Essa calma, a mente calma ela é vazia. A mente em repouso ela é vazia. Mas é um vazio tipo que você tirou todas as coisas sobre o nada, tipo, como eles falam, é um vazio de não existência, como se fosse um coelho com chifres. É? Hã? Não. Não. Luminosidade e clareza é a manifestação disso, que são os pensamentos. Então, o primeiro ponto que você chega num exercício de meditação é ver que essa mente natural e pacífica, que não está com nada lá, e ver, não tem nada lá, mas o nada de quê? Não é um nada que você possa dizer que, tipo assim, você toma um Prozac, tá? Da ignorância de nada, de não existir. Aí fica a dificuldade de você expressar isso. Aí que vem no campo da experiência. Mas ao mesmo tempo que tem esse nada, a próxima experiência do meditador indicado é você produzir pensamentos. Ser livre, produzir pensamentos e não, nesse estágio. Você não é dominado mais pelos pensamentos e emoções, produz. Aí você vai olhar para dentro do pensamento. Aí, por exemplo, você produz um dinossauro, uma coisa qualquer, e você observa dentro daquilo e vê, isso é sólido, isso é verdade? Tem alguma coisa lá existente? Isso veio de onde? Isso está onde? Isso foi para onde depois que isso desapareceu? Para você chegar à certeza de experiência que a mente, além de ser vazia, ela é luminosa nesse sentido. Luminosidade não que tem uma luz clara. Luminosidade
no sentido de que as coisas se manifestam, mesmo assim elas não têm uma verdade intrínseca, mesmo assim se manifestam. O que acontece com a gente é sempre cair num extremo nas experiências cotidianas, quando não chega através de uma meditação direta a estabelecer esse tipo de experiência, é que isso acontece o tempo todo com a gente. O tempo todo. Sabe? A nossa vida, desde que nós no... Não deu. É triste, mas vai explicar, espirra, né? A nossa vida, porque como se fosse para a experiência do Hinayana, né, dos ensinamentos do Tendrel, ou Pratitya Samutpada, que é os 12 elos da originação independente, ou ensinamento sobre a originação interdependente, é que você começa num ponto de ignorância, né, e circula todo até chegar no outro. Dentro da visão do Mahayana, né, vacuidade, qualquer instante, qualquer ponto ali dentro é um começo. Você está sempre começando. Entendeu? A qualquer instante que você esteja ali é o começo de algum lugar. Por isso que ele é redondo. Em qualquer instante. Quando você acorda de manhã, a cada segundo, a cada momento, nós estamos começando nós estamos fazendo surgir uma nova identidade, surgiu um eu, uma experiência, dividindo essa experiência, né, solidificando um eu, estabelecendo um outro, nos reportando e relacionando com o outro, certo? Aversão e nos movimentando em relação a isso. Mas isso acontece o tempo todo. Essas manifestações é o tempo todo. Ela não começa de uma hora assim, antes não tem nada. Nós não começamos a ter essa ignorância básica em um momento, e antes disso, é o tempo todo. Ela está sempre presente no sentido que ela acontecendo todo. Quando nós viemos para cá, para o centro de Dharma, quando nós começamos a ouvir aqui, quando nós vemos pessoas na rua, quando comemos alguma coisa, quando ouvimos alguma coisa, quando pensamos alguma coisa, isso sempre acontece. Porque no fundo, isso é a união de que? Vacuidade e luminosidade. Dentro do Tantra, ele chama isso de união de vacuidade e bem-aventurança. Chama de bem-aventurança, porque eu trabalho isso com a bem-aventurança do êxtase. Que no fim é uma coisa, os fenômenos, a luminosidade é a bem-aventurança. Porque isso é produzido dessa forma de bem-aventurança. Esses são os meios hábeis. Né? Isso está acontecendo o tempo todo. Não é uma unidade de existir uma coisa em que ela é duas. Ela ultrapassa essa situação. Porque isso se dá dentro do campo de experiência e não dentro do campo de análise. Em que você analisa, codifica, coloca uma atribuição, né, um atributo e classifica aquilo com características. O que acontece é que a gente esquece que o Buda não foi só um sábio intelectual, alguém que sacou das coisas assim e escreveu num blog, né, os seus grandes comentários e opiniões sobre ele. Ele realizou aquilo completamente, né? O que acontece é que a todo tempo, a tal da dualidade que a gente fala, somos nós que estamos produzindo o conceito, não só o conceito, mas a atividade e o modo de funcionar dual, apesar de não haver essa dualidade, intrinsecamente falando.
quando eu falo que não haver intrinsecamente falando, uma separação definitiva entre vacuidade e luminosidade. Não são duas coisas. Mas também não é uma coisa que você pode apontar que é uma coisa só. Porque isso não cai dentro do campo da análise, cai no campo da experiência. E é dentro do campo da experiência que nós vamos nos mover a cada dia. Porque é através de experiências passadas que nós vamos fazer atos futuros. Se fosse isso, todas as nossas análises e conceitos nós achamos corretos, nós seguiríamos completamente. Não é? Nós seríamos guiados na nossa conduta pelos conceitos, pelas nossas análises. Você falou assim, caramba, isso é assim, né? Eu fui muito burro, não vou fazer isso de novo, não. Né? Não vou me apaixonar de novo. Né? Alguém passa a dar um sorriso bonito, né? Passa a cara de galã. Toda a sua análise, seu conceito, foi pro beleléu. Porque as coisas ainda de você ainda estão funcionando. As emoções predominam. O modo operante básico está lá. Não houve uma transformação para a experiência em si. Houve só conceitos e análise do que seria uma vida perfeita, um modo de vida perfeito, correto, de conduzir, de como você se conduzir, porque tal coisa não funciona. Né? Mas mesmo assim a gente embarca o tempo todo. A dualidade dentro, ensinado pelo Dharma, não é da existência ou não das coisas, mas a dualidade de como nós, sabe, não experimentamos a natureza real de todas as coisas. Ainda a inseparabilidade, né, desses dois aspectos da própria mente. E quando isso acontece, você retornou à mente natural como ela é, a natureza búdica, a vacuidade, a realização. Quando isso não acontece, é a mente confusa, é a mente condicionada, é a mente cognitiva. É o que chamo de Namparchepa, em tibetano, né? A mente, a consciência comum, que funciona sempre na base da percepção. Vocês sabem que dos skandhas, todos os 4 skandhas nascem da consciência, desse conjunto de mente. Né? Nem a mente se pode dizer que é uma só. Então, essa coisa de percepção, sensação, acontece no âmbito mental. A forma como nós trabalhamos operando com isso é que é a tal da forma dual. Apenas um erro, como é que fala? Não um erro de errar, mas sim um engano da mente. A mente se enganou. Sabe? Porque ela não tem essa clareza, não tem essa experiência de clareza pura, que ela tem encoberto por hábitos, por predisposições, por emoções, que ela mesma cria, não vem nada de fora, né? E ela segue nesse ritmo. Mas nós ainda não realizamos isso. Isso é a lição de um Buda. O que a gente faz às vezes dentro de estágios meditacionais, em profundos samadhis, é começar a ter um pouco de um vislumbre disso. Sabe? Assim, para que vai fazer meditação? Para acalmar o estresse? Meditação está em alta, que é meditação nas escolas, meditação, não estou dizendo que não deva ter, mas é um expediente também que é totalmente impermanente, totalmente variável. Não é o fim em si. Às vezes a gente está colocando a nossa expectativa muito alta, mas
É isso que o Buda falou. O Buda também usou expedientes provisórios para estabelecer certo patamar. A gente também usa, né? Para poder vir, no final, a estabelecer a experiência dessa natureza como ela é. Em que vai não só perceber e vai funcionar o seu campo de resultado de experiência mental, ele vai sempre ter como base essa não dualidade enganosa de achar que um estado de nada ou de unidade é a vacuidade de um vazio, de uma nulidade, ou achar que o estado de tudo, de dualidade, né, é o funcionamento dos pensamentos que estão acontecendo. A princípio parece uma coisa difícil, sabe? De ser alcançada. Uma coisa difícil de ser trabalhada. Como chegar a esse estado? Como chegar a realizar isso? Quando você olha para cima, você vê toneladas de hábitos, de percepções errôneas. Aí que o grande ensinamento do Buda sobre a natureza de Buda, sobre Tathagata Garbha, sobre Mahamudra, sobre Dzogchen, fala, mas não tem que fazer muita coisa. Você não precisa alcançar nada. Você já é assim. Por mais que você corra para algum lugar, você não vai estar correndo para longe nem mais para perto dessa natureza em si. Certo? E aí que o Buda deu vários expedientes para ele poder usar, trabalhar com isso. Tanto no dia a dia, né? Como nos estados, nas sessões de meditação, de acordo com o tipo de meditação, de veículo, de como você está trabalhando, está fazendo. E nesse sentido, é como se o indivíduo, no princípio parece, como eu falei, é um esforço. Sair de um certo hábito e abraçar outro hábito no dia a dia para estabelecer isso. Mas uma vez que você toma, como diz, tomar o caminho como prática, quer dizer que tudo o que aconteça, você está praticando o tempo todo, porque você já estabeleceu, já treinou a sua mente a ser unifocada. Você não fica, tipo assim, sabe, largar ao léu. Mas a cada vez que há uma experiência e você está consciente, né, aware daquela experiência, do que está acontecendo, ali já é um lugar de descanso. Ali já é um lugar de você descansar. Porque onde outras pessoas têm ondas de atribulações e repouso, felicidades e sofrimento, sabe? Tranquilidade, permanência dentro, você tem apenas uma área muito livre, em que você é muito mais livre do que outras pessoas. O que aparenta ser talvez uma área de muito esforço para estar praticando, porque não. Depois que você pega o embalo, quando você olha e vê as pessoas perdidas, sabe, em qualquer situação do caminho, em qualquer aparência que surja no caminho, você vê as aparências que surgem no caminho, nada sendo como lugar de você olhar a natureza própria delas. Reconhecer tanto esse estado luminoso como um estado vazio da luminosidade. Nisso você não gera mais o quê? Nem apego, nem aversão por esse estado. E você não tem que fazer esforço para correr atrás, nem para se livrar dele. O que parece ser muito mais cansativo. Porque nós estamos o tempo todo dentro dessa base dual,
do movimento dual, nós estamos sempre todo correndo atrás de alguma coisa ou correndo de alguma coisa. Em busca de algo ou tentando nos livrar de algo. Isso é cansativo. Isso, no fim, nos deixa cansado, sabe? Que a mente fica o tempo todo. Então, quando você usa expedientes das paramitas como esforço, eu nunca falei tanto esforço como eu falei esses dias, não é? Às vezes as pessoas, as paramitas vão pensar bem em generosidade, né, em paciência, que é bastante, que às vezes, a paciência, mas eu estou falando em esforço, sabe? Ou a meditação em si, sabedoria, mas esforço para se conseguir estabelecer certo tipo de parâmetros, para se começar algo, para se estabelecer em algo, para se engajar em algo, para botar a máquina a funcionar. Sem esforço, com o objetivo correto, não se vai. Você simplesmente, você não é generoso espontaneamente. Se por muito e muito tempo nossos hábitos foram de ser totalmente, como é que fala? Egocêntricos. Egocentristas. A gente não é generoso. A gente tem que fazer um esforço para poder gerar essa situação. Né? Nós não somos naturalmente, nós não acumulamos isso de vida, inclinados a ter uma conduta correta, no sentido de buscar aquilo que traz felicidade e se esquivar daquilo que traz sofrimento. Né? Se não for analisar bem, pelo nosso desleixo, a gente está sempre voltando a aplicar os mesmos métodos, né, para situações que a gente sabe que vai resultar nas mesmas coisas. Então falta um esforço para mudar isso. Assim como falta um esforço para que nós possamos começar a ter mais conscienciosidade. Essa palavra não existe, né? A gente pode escrever ela na última página do C do dicionário, né? A gente compra um dicionário, que seja editável, né? Aí você vai lá na letra C do dicionário, né? E abre um espaço para dar conscienciosidade, para poder transmitir isso, que é o estado de estar sempre consciente, sabe? O estado de alerta, estar percebendo as coisas, estar totalmente ciente, sem deixar as coisas passarem tão desapercebidas. Estarem tendo a experiência daquilo. Mesmo que a experiência ainda não seja uma experiência totalmente de domínio ou de clareza 100%. Mas estar dentro desse estado de conscienciosidade para que possamos ter cada vez mais hábitos de estar dentro desse estado e podermos lidar, modificar e fazer coisas dentro desse estado. Porque fora desse estado, o que acontece é só uma onda grande, uma corrente grande que te leva. São as emoções e tudo. Com o estado de conscienciosidade, mesmo tendo essas levas e correntes que passam te arrastando, você, estou sendo levado, mas estou consciente. Entendeu? E não como um estúpido, como um apático. Eu estou consciente que eu estou com raiva. Eu estou consciente que eu estou completamente cheio de apego. Eu estou consciente que eu estou entrando numa furada. Que isso está acontecendo. Olha, sabe? A criança está consciente. Como uma vez, quando eu fui fazer a entrevista do curso de Mahamudra com Tarsila Rinpoche, pela segunda vez, que ele perguntou para que eu estava querendo fazer Mahamudra, né, com ele, acho que é Mahamudra. Aí ele falou, aí eu falei, porque o Dharma, desde que eu comecei no Dharma, me ajudou pra caramba. Eu vi, sabe, me transformei em várias coisas, vi as coisas mais básicas, foi muito ótimo. Mas ainda assim, agora, depois de quase 10 anos, não era 10 anos completo, 10 anos,
Tem umas coisas que eu não gosto, que eu não consigo, tem um monte de coisa que eu descobri ainda que está faltando, que eu achava que não tinha, sabe? Que está lá, que fica engasgada, e isso está comigo, eu não consigo tirar isso. Então eu quero fazer para ver se eu consigo lidar melhor com isso. Tipo, eu não gosto disso, mas está comigo. Estou carregando isso aqui. Aí ele falou, isso que bom, não tem problema não. Ele falou, tem um ditado que diz, ele foi um ditado americano, não sei o que, tipo, falou assim, os cavalos estão no caminho. Quer dizer que não sei se eles estão sendo guiados ou se eles vão chegar a algum lugar, mas eles estão no caminho. Eles não estão espalhados perdidos. Significa que assim, ó, já se você tomou consciência, tem totalmente consciência de que você tem isso, e que é isso, do que é, identificou, isso já é uma grande coisa. Toda vez que surge esse estado emocional, você identifica, você sabe que está vivendo, você pode ser sucumbido por ele, mas está consciente do que está acontecendo. Ele não é uma coisa totalmente cega, sabe? Instintiva, totalmente ignorante e obscurecida. Você pode não ter o hábito, não pode ter ainda ganhado a força, não ter acumulado hábitos contrários àquilo para poder sobrepujar isso, mas você está consciente, tipo, estou me afogando. Sabe? E não se alguém te desse um comida para dormir, te apagasse e te afogasse. Né? Isso vai ser muito bom para o ensinamento quando eu vou falar sobre do bardo da próxima vez, que a grande coisa do bardo, que chama Tique Bardo, que é o bardo do momento da morte, e quando um bardo começa com esse e percorre por outros 3 bardos dentro do momento da morte, o estado de conscienciosidade, de ter um pouco de consciência, estar um pouco acordado, lúcido, dentro do processo. E essa é a diferença de tudo que acontece. Então, o que eu estou falando aqui, em tese, é essa conscienciosidade no bardo da vida, dos 4 bardos. Sabe? De estar agindo, ele fala andando, andando em pé, andando, se movimentando, em pé, dormindo, sabe? Os estados que você fica durante o dia. E você está totalmente, estado de engajamento sexual, estado de estar acordado, estado dormindo e está se movimentando. É o bardo da vida. E esse momento de lucidez, né, ou conscienciosidade, nesses estados que está se movimentando normalmente, que é diferente do estado de você estar com lucidez consciente dentro do estado de meditação. No fundo, a ideia é você unir isso tudo, mas normalmente a gente, quando sai do estado de meditativo, seja ela de fazer apenas uma pacificação mental ou de uma devoção muito grande para uma divindade, mentificada, quando você sai daquilo é uma outra coisa, que não consegue manter aquilo. Né? Você consegue manter um pouco, às vezes, quando você sai muito bem de dentro de um estado de prática, de devoção, sabe? Porque a ideia quando você faz shamatha, meditação, é você sair no topo, né, do bem-estar da shamatha, para poder aquilo perdurar um pouco mais quando você levanta da almofada. Logo depois, todos os movimentos, necessidade do cotidiano te chamam a atenção. Agora, como manter esse tipo de conscienciosidade, né, no estado de vigília, de movimento? Em inglês, eles usam a palavra awareness. Às vezes nós temos em português, podemos até fazer 2 palavras melhor, awareness, né? E que em tibetano é rikpa. Mesmo essas 2 palavras, elas são vistas de 2 aspectos diferentes, dependendo da escola filosófica que está vendo.
Parikpa, para Dzogchen Mahamudra, Rikpa, o último que atingiu o estado de Rikpa, é a lucidez total, é total estado de despertar. A lucidez última, a natureza de Buda. O que foi? A clara luz. Para as escolas Madhyamaka, essa lucidez já não é o total. É essa conscienciosidade, estar totalmente consciente o tempo todo. Está vendo a falar? Então há sempre uma disputa de terminologia, de ideias, devido à mesma palavra usada de diferentes modos. Por exemplo, em inglês ele fala awareness. Então você tem que saber se dentro do contexto que ele fala, se é awareness de estar alerta, estar consciente daquilo que fala, ou se é awareness de ser totalmente desperto como Buda. Existe essa ideia de estar totalmente desperto como Buda, lúcido como Buda, e a ideia de ser totalmente desperto e lúcido em todas as coisas, nos 4 bardos, por exemplo. No bardo de dormir, no bardo da vida, do estado de samadhi, no bardo da morte. Que faz a diferença um do outro. Geralmente, depende da escola, na escola da Genton, ou do que segue a terceira dia da Rodharma, né, em Yogacara, a gente fala que essa última estado de totalmente lucidez é Yesh, sabedoria primordial, Yesh. Enquanto o estado de consciência de todo estar pleno de tudo é Sherab. Mas nas escolas do Juda Rodharma do Madhyamaka, Sherab, que é Prajna, né? Prajna é o top de tudo. Que é Prajna Paramita, a perfeição dessa Prajna, dessa conscienciosidade de todas as coisas. Isso quer dizer que dentro de Prajna Paramita, ou dentro dessa visão que é Sherab, que é ter consciência completa, entendeu? Realização de que todas as coisas, inclusive você mesmo, são vazios de essência inerente. Mas aí as escolas da terceira dia da Rodharma vão falar em Yeshe ou Jhana, né? Eu ia falar de Jinanda, mas Jhana, né? Você não fala, você vê que porque todos os ensinamentos que falam sobre dos Sutras Paramita, segundo o dia da Rodharma, eles não vão falar Jhana Paramita. A realização última é Prajna Paramita, que é a vacuidade de todas as coisas. Porque não tem a ideia de natureza de Buda. O ensinamento sobre a natureza de Buda, ou Tathagata, que é a essência da realização, veio depois. Então você não tem você não tem nela Jhana Paramita, né? Ou seria Yeshitarti tibetano, em tibetano Prajna Paramita Sherabtarti, né? Por isso que Tarti é perfeição. Sherab é Prajna, ou Pranya. A ideia de Yesh é nessa lucidez. É essa, Yesh quer dizer Ye, quer dizer aquilo que vem antes, aquilo que está dentro do princípio, sem princípio, primordial. E Sherab, né, é de Shepa, dessa consciência, mente, ou dessa sabedoria primordial, que dá essa ideia dessa lucidez, desse despertar todo. Que é essa experiência própria de todo esse estado. Aquele que realiza essa própria experiência. O que acontece é que devido à nossa falta de conscienciosidade das coisas,
no trato das coisas, enquanto as aparências surgem, sabe? Os fenômenos surgem, a gente sempre funciona. Não funciona. Qualquer coisa que nasça, qualquer resposta, qualquer ideia, qualquer percepção nossa que nasça, não nasce de da base da inseparabilidade de vacuidade e fenômeno, ou lucidez, ou luminosidade, ou bem-aventurança, o que seja. Ela nasce na base de quê? De separabilidade. E aí, por isso que acontece que todos os nossos skandhas, os 5 skandhas, são skandhas. Não são os 5 Budas. O dia que parar de brotar, né, de surgir qualquer identificação de dualidade ou separabilidade dessas situações, de julgamento, de estabelecer esse rótulo e esse tipo de motivação básica, nós vamos transformar a consciência transformada. Tá? Em Dharmakaya, Sambhogakaya, Nyamanakaya, Upanadharmakaya, todos os skandhas passam a ser os Budas, os 5 Budas. Não é visto mais como skandhas, como uma percepção, uma sensação, sabe, que há uma formação mental e forma, que isso tudo é alguma coisa substancial e que leva à confusão, sofrimento samsara, porque isso forma um eu, juntamente com a consciência. Nós vemos que isso naturalmente acontece, e isso são os Budas. Nós não precisamos nos livrar disso. Nós não precisamos extinguir, fazer desaparecer isso. Simplesmente reconhecemos que isso tudo nada mais é do que a manifestação da natureza pura e que são os Budas. Né? A Vairocana, a Akshobhya, Ranasambhava, Amitabha e Amoghasiddhi. E que os elementos que formam, né, todas as coisas, nada mais são do que as consortes. A contraparte de sabedoria, manifestação feminina, né, o aspecto de sabedoria dos 5 Budas. Os 5 venenos são as 5 sabedorias e assim por diante. Isso é devido ao funcionamento da dualidade, sabe? De ter a experiência da dualidade, da falsa experiência. A experiência, essa é falsa. A falsa experiência da dualidade que faz com que todas as coisas são como elas são agora. E nós ficamos rodando. Qualquer ponto que a gente botar o dedo nessa roda, aquela roda do Silvio Santos, me chama? Aquela roda do baú, né? Que roda assim, fica rodando assim, tudo por dinheiro, né? Quando você colocar ali, ela para. A todo momento, nesse sentido último de percepção, é o momento de realização. De um sentido dualista, porque nós temos também que lidar com isso, depois eu vou ver que nós temos que lidar com a situação, a ação prática em si, nós temos um começo. Nós começamos a abandonar, tomamos refúgio no Buda, no Dharma, na Sangha, fazemos os votos de conduta, abandonamos coisas, começamos a botar esforço, temos que purificar certas ações, mudar coisa, sabe, um caminho assim, gradual. Nós somos coisas impuras que precisam ser purificadas. Nós somos coisas obscurecidas que precisam ser clareadas. Mas quando isso acontece, por isso que fala, quando chegou no final, caminho final, que o Buda, depois de 3 longos kalpas, foi acumulando sabedoria e mérito e chegou a ser um Buda totalmente iluminado. Aí, quando eu olhar para trás, se fosse o eu que fulminasse, se tivesse um eu lá na frente com o Buda e não fosse um Buda, ele ia ter uma decepção da vida.
Que ele olha para trás, ele não percorreu nada, ele não acumulou mérito nenhum, ele não acumulou sabedoria nenhuma, ele não percorreu caminho nenhum. Seria como dizem, a realização foi o Trump que falou isso, né? A realização do estado de Buda é a maior decepção do eu, que não realizou nada, porque o eu quer realizar alguma coisa. Ele quer ser alguma coisa, né? Mas como ele quer ser alguma coisa se ele nunca foi alguma coisa, em realidade última? E quando chega lá para ser Buda, ele vai olhar para trás e não vai ter nada lá. Mas dentro do expediente, desse estado dualista das coisas, né, nós trabalhamos isso tudo, né? Nós temos expedientes para isso, que são os fatores que contribuem para a liberação do samsara, para a obtenção da realização. Fatores esses que são totalmente expedientes, totalmente transitórios, totalmente condicionados, né? E por isso que as pessoas confundem. As pessoas, o budismo, os ensinamentos hoje vêm assim, né, cair de chorrada na cabeça da gente. E as pessoas não têm o mínimo de paciência ou de, digamos assim, são afoitas demais, é o desejo demais, sabe? De seguir uma coisa passo a passo, de sair, receber instruções corretas, de falar, não, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui se refere a isso. Eles pegam tudo, mistura tudo. Ensinamentos altos, elevado de Tantras, de Dzogchen e de Mahamudra, e confundem isso e misturam isso. Não que eles sejam excludentes, mas misturam isso de uma forma confusa com o caminho da liberação gradual, com o caminho da renúncia, do ensinamento sobre impermanência, sobre karma, sobre sofrimento, sobre ordenação dependente. Lá nesses grandes ensinamentos, isso tudo são expedientes que acontece. Por isso que fala quando o Tantra, né, o Vajrayana, é o veículo do resultado, porque todo modo que ele usa para trabalhar, sabe, os meios hábeis que ele já usa de uma forma dizendo, não tem que fazer mais nada. Eu tenho que parar a roda, o mundo, congelar tudo, né? E nesse próximo instante de nascimento que essa consciência sua surgir, já não surge mais essa separabilidade. Não surge mais esse padrão. Não roda esse software, não é de experiência dualística. Por isso, quando surge da vacuidade de tudo, né? Surge uma sílaba básica, que é a consciência, e essa sílaba básica vai surgir o que? A divindade, através dos méritos da sabedoria dos Budas e do mérito de todas as coisas. Surge o que? Surge a divindade. Você surge como divindade, você não surge como você, tendo que sair de casa, tem que trabalhar, tem que ser bonzinho, tendo que deixar de fazer as coisas ruins, entendeu? Tendo que entender que os skandhas, tomar cuidado com as suas ações, que tem as sensações, que você gosta que é isso, que não é aquilo, a percepção de purificar isso ainda. Não, simplesmente tudo que acontece já está estabelecido. E esse é um meio hábil de fazer com que sua mente já tenha realizado tudo. Tanto que aí você vê nas práticas, você tem a terra pura, né? Quando a divindade surge, ela surge dentro de uma terra pura, dentro de um palácio. Aí fica difícil para as pessoas entenderem algumas coisas, né? Você estava dando ensinamento sobre o Buda Medicina, né? Mas fica difícil para botar um palácio no universo todo, e tem 2 palácios, né? E visualizar isso tudo. Sabe? É muito difícil botar isso tudo. Mas se você parar e perceber, nossa mente ela é muito mais cheia de parafernálias conceituais que exigem espaço,
tempo, localidade, do que uma prática de meditação tântrica, vajrayana, que não requer nada disso. Tem uma liberdade imensa. Não é? Então, é o hábito da convenção de tempo, espaço, localidade, que a gente fica tentando se imaginar o nosso mundo. Isso, e a nossa mente, o tempo todo, ela é cheia disso. A gente chama, como diz o Traleg, cheia de parafernálias conceituais. Então, tudo parafernália. Além de ser parafernália, são todos conceituais. São tudo presas em regras, não tem liberdade nenhuma. Sabe? Enquanto dentro do estado da mente Vajra, da mente da natureza pura, da mente que é a união de vacuidade e luminosidade, a liberdade é total. Entendeu? Você pode ser um louco, você pode, como, né, pode ter o palácio do Buda Medicina na sua frente, ou ser que o Buda Medicina é um palácio, você está de frente a frente, assim, tipo, alguns metros do Buda Medicina, e os dois palácios não se chocarem. Pode ir Milarepa entrar dentro desaparecer dentro de um chifre de iaque, e quando o Retilpa olhar pelo buraco para ver Milarepa, ele vê o Milarepa do tamanho normal. E Milarepa não diminuiu, nem o chifre do iaque aumentou de tamanho. Olha que liberdade é essa. Né? Preso ao samsara significa isso. Preso a todas as parafernálias conceituais. O que o Tantra nos dá nesse nível é mostrar como as coisas são, como elas se manifestam e ao mesmo tempo elas são vazias, como são luminosas e são vazias. Mas a gente consegue fazer isso? Consegue não, a gente treina a fazer isso só em alguns momentos que nós estamos sentados. Isso quando fazemos nossa prática pessoal sozinho, sabe? Que nós realmente nos, como é que fala? Imergimos, né? Dentro desse aspecto. Quando você recebe instruções, você tem a confiança, por isso que fala no caminho Vajrayana, confiança, devoção ao Guru, aquilo que foi feito. Você não vai ter medo de cair dentro daquela loucura, sabe? Dentro daquela coisa. Parece que você não tem aonde se fixar. Nosso medo todo é assim, não tem aonde nós nos agarrarmos. Não é perder a referência conceitual da parafernália conceitual que nós estamos acostumados. Dessa nossa, e a segurança tem nada a ver com a segurança. Quando a gente fala muito de segurança, a segurança vai do mundo externo, né? Do plano de saúde, do salário todo mês, da casa certinha, da previsão do tempo que vai chover ou não, porque se chover vai vir para cá, vai estar inundado aqui na frente, se vai, sabe? De pagar a luz. Isso é um tipo de, mas isso vem atrelado, é só um reflexo de uma insegurança dentro da sua própria mente. Sabe? E que não o Trupa fala, que o Tantra é como se você saltasse, né, de um penhasco, de um avião, não parece, sem paraquedas. Não tem onde segurar. A grande coisa é que também não tem chão. Onde você vai estar? Entendeu? A grande coisa é que não tem um chão. Mas o que faz com que você fique tentando se agarrar? É só o medo. É só o hábito. Porque não tem chão para se bater. E você quer se agarrar a alguma coisa. Você não quer cair no desconhecido, daquilo que você não experiência da parafernália. Mas vai perder o quê? Vai morrer? Vai morrer de qualquer jeito. Né? Sabe? Vai com medo de quê? Aí é bom que vai ser medo do bardo, da próxima vez. Que eu vou falar sobre morte. Né? Vai morrer? Nós vamos morrer de qualquer jeito. Mas o nosso medo nem tanto disso não. Nosso medo é nós perdemos essa referência, sabe? Essa segurança mental última.
Aí começa de quê? Esse é o princípio que é aquela falsa impressão, experiência falsa da dualidade, em que você acumula um monte de coisa. E assim a gente leva, leva a nossa vida de uma forma direta, né? Isso é que faz com que nós nos manifestemos no dia seguinte. Isso faz com que nós nos manifestemos daqui a uma hora. Daqui a uma hora, aquele não é a gente, mas não somos nós, mas também não é diferente. O que nós fazemos agora, nós estamos só produzindo nós no futuro. Nós produzindo, né, nós estamos na base, né, do nosso eu futuro. E assim a gente faz. Somos formiguinhas incansáveis de construir samsara. A gente não para, sabe? Noite e dia. Formiguinhas incansáveis. Nós somos não só construindo nosso eu, nossa falsa existência para daqui a uma hora, como estamos construídos para daqui a anos, como estamos construídos para o final da vida, sabe? E por medo ou não, acreditando ou não em morte ou não, o que nós estamos construindo hoje nessa vida é para a próxima vida. Aí você pode dizer, o que eu vou ser na próxima vida? Você pode ser loura, pode ser morena, pode ser homem, pode ser mulher, mas esse padrão mental, esse hábito, vai ser isso que está plantando agora. Você já pode até saber como vai funcionar. Entendeu? Exteriormente, inclusive se fabrica exteriormente também, que é através de certo tipo de condutas, que vai levar a certo tipo de karma, que os canais vão se manifestar na vida futura como um embrião que vai formar você, se você vai ser uma pessoa que vai ser mais inteligente, mais burra, burra não, não é isso, burra, é estúpida, né? Menos inteligente. Né? Se você vai ser mais bonita, se vai ser mais feia, isso tudo tem a ver com agora, com karma. Né? Tudo tem a ver com agora. Então, vai tudo se basear nesse nosso estado, nesse momento, né? A realização começa agora, a realização já está acontecendo agora. O que vai acontecer é que nós podemos engajar ou não em sermos mais conscienciosos desse momento para frente ou não. A perpetuação do samsara vai depender de quanto nós somos mais conscientes ou vamos ter mais consciosidade de agora para frente. Às vezes nós temos um pouquinho agora, nós temos um pouquinho depois. Né? Às vezes um pouquinho de consciência agora a gente consegue deixar de acumular alguns tipos de padrões melhores, né? Mas aí você passa 2, 3 dias sem consciência e acumula muito mais atos ou padrões mais confusos conceituais, parafernália conceitual. A ideia de ser consciente é você ir descartando essa parafernália conceitual, para que essa falsa experiência de dualidade ela venha se manifestar cada vez menos. E quando se manifesta cada vez menos, você tem mais liberdade. Liberdade no sentido não é que alguém está prendendo você, segurando você. É de que a ideia de liberdade é que você tem mais espaço. Nós nos prendemos com esses conceitos, com essas parafernálias. Quando nós destruímos ela, o espaço cresce. E você tem mais como se movimentar. Você tem mais onde ir. E daí, como que a compaixão vai atuar dentro dessa falsa experiência de dualidade? Porque em tibetano a gente tem 2 palavras para compaixão: nidya e tuti.
apesar de quer dizer a mesma coisa, o centro de alguma coisa, a essência de alguma coisa. Mas por que duas palavras? Para expressar dois sentidos. Uma é a compaixão que a gente desenvolve, que os bodhisattvas desenvolvem, até o bodhisattva de 10º nível, em que há uma compaixão sendo exercida. Não é? O exercício da compaixão. A nossa compaixão, ela é mínima, né? Geralmente ela só inclui aqueles que nós temos simpatias e que nós gostamos, queremos que isso seja um sofrimento. A compaixão de Bodhisattva desse nível, ela é incomensurável, ela é indescritível. Porque nem tem um ponto de nessa altura não tem nem quase um ponto de referência mais de alguém, sabe? Para um Bodhisattva de primeiro nível, né, que chama de terra pura, que chama alegria. E a compaixão dele é tanta, ele entendeu a vacuidade, e essa compaixão expande com isso, quando realiza a vacuidade, essa compaixão se manifesta assim, que ele pode até se manifestar, ter 10 manifestações dele. 10 emanações, 100, 10 são os níveis, 100 emanações. Você já pensou que a ideia de você realizar a vacuidade, de você abrir de ter uma compaixão que ela se estabeleça, que você continue a atividade, mas não tem um centro para dizer que aqui um centro só, tem, sabe? Você consegue dividir esse centro em 100? É impensável para a gente continuar a realizar a vacuidade. A realização da vacuidade é uma coisa imensa. Porque nós estamos tão fixados, né, apegados a ter um ponto de comando, um ponto de observação, em que a gente observa a gente e observa as outras coisas, o outro, toda a coisa que acontece. Quando você aumenta, quando chega no primeiro nível de vacuidade, você expande essa compaixão, que ao mesmo tempo, e realiza e realizando essa falta de dualidade, sabe? Você consegue expandir ou multiplicar esse ponto de referência e nenhum deles passa a ser um ponto. E a atividade de sabedoria e compaixão continua se manifestando ali. Né? E isso é ninja. É a compaixão que faz isso acontecer. É a realização da vacuidade. Diz que a compaixão é a primeira coisa que nasce da vacuidade. Né? Então você gera a experiência da vacuidade e sabedoria e a compaixão nasce daquilo. Uma forma de compaixão mais genuína no sentido, porque a compaixão mesmo é totalmente, que não seja idiota, tem que estar imbuída de sabedoria. Agora, Tugje, a outra compaixão, que é a compaixão dos Budas, ela não tem exercício de compaixão. Não é exercício da compaixão. Porque ali, Buda e compaixão não tem dualidade. Não existe Buda e alguém com Buda e existe a compaixão do Buda. Não existe o Buda e ele sendo compassivo. Ser Buda, se tornar Buda, é só se tornar 100% compassivo. Assim, compaixão e Buda não são duas coisas. A compaixão é completa, é inerente aos Budas. Não há um exercício, um esforço, uma coisa a se fazer. Sabe? É tipo assim, ó, sabe aquilo que você compra e já vem junto? As promoções? Entendeu? Ah, não, já vem junto, compra isso, já vem né? Aí eu preciso para comer isso aqui, eu preciso de um certo tipo de talher. Ah, você compra isso, o combo já vem junto já. Entendeu? Tipo essas promoções que o pessoal, às vezes, em mercado pequeno, divide a promoção, corta e te vende só uma parte. Né? Para vender separado. O brinde. O brinde do produto principal.
né? Você comprando um lugar honesto, que não divide o brinde, é como se você comprasse o Buda com paixão. Não tem como separar isso. Então, esse é um tipo de compaixão totalmente inerente, de realização total de um Buda. Por isso que se diz que tibetano que san é despertar, é acordar. Je é isso, que são todas as qualidades, todo como é que fala? A potencialidade de todo que é inerente, que chega assim ao máximo. Compaixão, sabe? Sabedoria, todas as qualidades e todas as atividades do Buda. Eles são inerentes. Então isso é o Je. Não só despertou, mas todas as qualidades e atividades, né? Corpo, palavra e mente, tudo. Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, completos. Isso é o desenvolvimento, é como se fosse o desabrochar do completo estado de Buda. Do que significa ser desperto? Não é só correto. O moço que tibetano chama de Sandhya. Tem essas duas palavras. Porque não é só despertar. Sabe? Não. Vem o brinde junto. O brinde é separado, que é o Je. Que são as compaixão, sabedoria, tudo. Isso é completo estado de estabelecer o final de tudo, de toda a experiência da dualidade, e continuar a se manifestar, a ter qualidades e atividades, é o estado búdico. Por isso que se confunde muito as práticas dos meios sábios do Vajrayana com divindades, com objetos, com mundos. Eles estão achando que isso é uma questão dual, não é? É tão sólida, tão dualista. Não é. Isso é apenas a luminosidade do estado natural, que é o estado natural de Buda. Sem a experiência, a falsa experiência de dualidade. Você não pode dizer, em essência, a verdade relativa, ela é a verdade última. E a verdade última é como se fosse vacuidade e fenômeno. Você não separa as duas coisas. Há separabilidade quando há confusão. Quando o Siddha Rinpoche dá essa ideia de vacuidade e fenômeno, ele fala assim, tipo, se for um quadro, você bota uma tela em branco, aquela ali é vacuidade. E tem a pintura da tela, ali são os fenômenos. Os fenômenos só se sustentam em cima de uma base que é a tela. Entendeu? E o que dá, digamos assim, espaço para poder surgir é a vacuidade. O problema aqui é a nossa confusão de não reconhecer a vacuidade. Não reconhecendo a vacuidade, nós reconhecemos só a dualidade ou os fenômenos como sendo reais e existentes. E não vemos que, na verdade, eles são surgimentos intrínsecos da vacuidade. Porque aonde você vai dentro dos fenômenos, há vacuidade, há o espaço. Tem as posturas filosóficas que falam que a realidade relativa não existe, não existe por nada mesmo. Ela não tem existência nenhuma, nem relativamente falando. Isso é os Madhyamakas, não tem um Madhyamaka que faz isso. Né? Mas não tem um Madhyamaka. Os Prasankhya Madhyamaka. Eles totalmente, eles negam qualquer existência, mesmo que absoluta, da realidade relativa.
Mas dentro do Mahmoud, do tanto Mahmoud Dzogchen não está preocupado com isso, filosoficamente. Porque isso é campo de especulação analítica e filosófica. Então isso é para você chegar a algum tipo de resultado através da avaliação indireta, da análise mental indireta. A mente analisa indiretamente através de quê? De similares, de analogias. Enquanto que dentro do Mahamudra Dzogchen, o que você faz do Tantra é você simplesmente, a mente dentro da mente, que é a mente que produz aquilo. Tudo ocorre dentro do campo mental, tanto a realidade relativa quanto a absoluta. Todos os fenômenos ocorrem dentro da realidade mental. Então ela vai realmente se volta para a mente. Por isso que existe isso. Pacificação da mente, para te dar ferramentas para você poder analisar a natureza da mente. Você conhecer a natureza da mente, você vai conhecer a natureza, conhecer no sentido de ter a experiência, né, da natureza da mente, você vai ter experiência de todas as coisas, porque tudo surge da mente. Quando você saber, a mente é assim, e ter essa experiência vívida, você vai olhar para qualquer tipo de fenômeno que você, vai ser a mesma coisa. Aí é não dualidade. Em saber que a natureza e todos os fenômenos nada mais é do que a natureza sua própria mente, apesar dos fenômenos surgirem, se manifestarem. É como se fosse aquela analogia do mar e das ondas, entendeu? Aparentemente são duas coisas, intrinsecamente não há diferença entre os dois. As ondas são totalmente apoiadas, sustentadas pelo próprio oceano em si. E são intrinsecamente o oceano. Não há uma separação. Nada mais do que essa luminosidade, as aparências, os fenômenos, são esses movimentos da mente. É a luminosidade natural da mente. Não existe só luminosidade e não existe a mente vazia. À vontade. Entendeu? Quando a gente se fixa na dualidade, na realidade relativa, é como se a gente fixasse só na luminosidade, achando que a luminosidade é uma coisa intrínseca, existente. Quando a gente se fixa só na vacuidade de todas as coisas, a gente esquece da luminosidade. Que essa vacuidade, ela se manifesta. Ela acontece enquanto se manifesta, porque nossa mente é tão condicionada ao extremo, tem uma tendência para um lado do outro, nós não conseguimos ter essas experiências e ao mesmo tempo estar, sabe, no caminho do meio com essas experiências, sem tomar partido. Tomar partido tipo emocional, de se movimentar, de agir em relação àquilo. Movimento em relação àquilo. E isso é coisa arraigada de hábito da gente, muito, muito, muito mesmo. O que te faz é dentro, aí por isso que há esses expedientes diferentes de práticas. O Buda deu, sabe, Buda é compaixão completa, ele deu isso tudo. Desde o caminho da renúncia, até o caminho da compaixão, entendimento, cuidado, até o caminho do natureza pura, Mahamudra, tudo em tudo. Para poder o indivíduo estabelecer isso. Agora, não fiquem assim, tipo, poxa, sabe? Eu sou um Zé Ninguém. Sou, né, o vermezinho do cocô do cavalo do bandido. Sabe? Dá uma coisa de tão imenso que vai cair um peso na gente. Não. Entendeu? Na verdade, a gente costuma falar que aí talvez seja o nosso padrão de falar. Eu costumo dizer, por exemplo, que o pessoal do tibetano, eu não sei que eu li isso aí, que na verdade eles têm a perspectiva diferente da gente, né? Para não ter culpa, não ter uma coisa superior, não ter nada, que fala assim: olha, se você continuar assim, você vai para o inferno. A gente cai na depressão de ser um ruim,
Não, a diferença deles é que tem um outro lado, tipo, então tem um campo imenso para poder sair disso, sabe? Parece ser uma coisa também positivista, sabe? Eu não tô condenado, eu não sou um danado. Na verdade, o que eu tenho é possibilidade imensa para sair disso. Eu não estou no inferno ainda, então eu tenho um caminho imenso para não chegar lá, certo? Então, quando a gente ouve ensinamentos assim, às vezes pode dar uma coisa assim, dar aquela autodetrimento de, não, caramba, olha só, olha quanta coisa me espera, sabe? Aí sim é um ato de você analisar. Olha quanto eu me esperando, sabe, de derrota. E buscar isso. Vem de novo, vou falar de novo sobre esforço jubiloso, que é o esforço no caminho correto. Porque todo dia, a maioria das vezes, sempre nós estamos fazendo esforço ao contrário, sabe? Esforço para poder nos mantermos mais na confusão do samsara. Esforço para conseguir aquilo que é impermanente, esforço para nos afastar daquilo que a gente acha que a gente não quer ruim para a gente, esforço para poder obter o objeto do desejo que a gente quer, sabe? No caso mundano, esforço para poder manter o objeto do desejo que você, sabe, aquela coisa básica do sofrimento do ser humano. Em vez de direcionar nossos esforços para coisas, sabe, totalmente fora daquilo. Ok? Já falei por 2 horas. Tá bom, né?